Imagine um mundo em que a língua que você fala não é só comunicação, mas sim uma ferramenta de poder, capaz tanto de construir quanto de destruir coisas. E tudo isso começa em uma academia secreta em Oxford, conhecida como Babel. Mas antes de entrar em pormenores, vou me apresentar. Eu sou a Stephanie, esse é o canal Mundos Impressos, e hoje eu trouxe uma análise concisa para a gente refletir um pouco acerca do poder da língua materializado, digamos assim, no livro Babel, da R.F. Kuang, a mesma autora de A Impostora. Provavelmente você já ouviu falar sobre Babel, a famosa Torre de Babel. Existem algumas versões diferentes da história, mas digamos que a mais comumente conhecida é aquela que a gente encontra no livro de Gênesis, na Bíblia. Pois é, aquele momento de Gênesis em que é contado que os povos começaram a se juntar com o intuito de construir uma torre tão alta que chegaria aos céus. E Deus, percebendo o que eles almejavam, fez com que eles perdessem a compreensão da comunicação, ou seja, que cada um começasse a falar um idioma, uma língua diferente, e com isso eles não conseguissem mais tramar para alcançar os céus e, consequentemente, o poder de Deus. Essa é a base da Torre de Babel. E por que é tão importante entender isso? Não só porque o nome do livro é esse, mas porque a gente tem diversos elementos nessa narrativa que não só nos remete a essa história, mas como também nos faz refletir acerca do poderio da linguagem. E eu até comentei com vocês na minha análise do livro A Impostora, da Kuang também, mas eu vou dar uma leve pincelada aqui, que a Kuang é uma autora que sempre pende para esse lado linguístico acadêmico. Ela é da academia, ela é da área de letras, e ela sempre faz questão de tocar em temas muito importantes para ela, da vivência, do contexto dela, que é o contexto da língua, do idioma, da colonização, também da questão da etnia, porque ela é uma mulher descendente chinesa, então ela sempre faz esse viés. Tanto que o protagonista da nossa história, Babel, também é chinês. O nome dele é Robin Swift. E aí a gente já tem um grande detalhe. Digamos que tudo começa quando o Robin ainda está na China e ele perde a sua mãe. Então ele é, digamos que, recrutado por um acadêmico de Oxford que fala que ele tem o perfil perfeito para integrar essa academia conhecida como Babel. Essa academia é responsável por nada menos, nada mais do que pela tradução, mas não é qualquer tradução, apesar de dialogar muito com a nossa realidade, e eu já chego nesse ponto. É uma tradução que é feita tanto literalmente quanto não literalmente da palavra, ou seja, uma tradução também até mais simbólica, que faz com que seja possível construir e destruir coisas. Então aí a gente já pensa no poderio da linguagem como uma ferramenta capaz de construir pontes, construir muros e até mesmo destruir passagens. E aí, por que é importante a gente já refletir até mesmo sobre o próprio nome do Robin? Porque o nome dele não é Robin. E como eu disse para vocês, ele é um garoto chinês, ele foi recrutado na China, só que a primeira coisa que esse acadêmico de Oxford faz quando o encontra, entre muitas aspas, é dizer para ele, bom, nós precisamos mudar o seu nome. Ele até tenta justificar, uma justificativa até de certa maneira compreensível, porque ele diz para ele que se ele tornar o nome dele um nome mais semelhante ao inglês, que é para onde ele vai, o idioma prioritário para onde ele está indo, se ele alterar para um nome mais assim, vai ajudá-lo a se contextualizar e tudo mais. Essa parte ele compreende. Só que o que a gente, enquanto leitor, é capaz de refletir com a intenção através disso é tirar a identidade. Porque
Que maneira, e eu já falei isso em diversos vídeos aqui do canal, que melhor maneira de tirar a identidade de uma pessoa do que tirar o seu nome. Inclusive, na literatura é um recurso muito usado. Quando você quer dar foco para outra coisa, ou você quer tirar a identidade daquele personagem, você tira o nome dele. É como se ele perdesse a identidade mesmo, a essência, perdesse, ele apagasse o que ele é e ele apenas se torna um produto do meio. E é isso que acaba acontecendo com o Hobby. A língua chinesa, e aí eu vou fazer uma pincelada para vocês, porque a gente não está no ambiente acadêmico, ainda que seja muito interessante, também refletindo sobre a própria Torre de Babel em si. Quando a gente vai estudar linguística na faculdade de letras, essas coisas, a gente se depara com uma espécie de árvore genealógica. Só que essa árvore genealógica é uma árvore genealógica da linguagem. Então, o que isso quer dizer? Partindo da Torre de Babel, que havia uma única língua em algum momento no tempo, isso é ciência, tá, gente? Havia uma única língua, só que com a transição, a migração desses povos, essas línguas foram se desdobrando em braços. Então, a gente começou com 5 braços prioritários, tendo eles um dos mais famosos, o latim, que é, por exemplo, da onde se origina a nossa própria língua portuguesa e outras semelhantes, enfim. E por isso também que justifica o quanto alguns idiomas são tão parecidos com o outro. Por exemplo, a palavra amor. No nosso idioma, ela deriva do latim. E a gente percebe que a palavra amor em outros idiomas são muito semelhantes. Isso não é coincidência, é porque a palavra amor deriva desse braço do latim. Então, todas as línguas que derivarem do latim vão ter essa base semelhante, entende? E aí, refletindo, quanto ao contexto do Robin, ele está num braço que derivou a língua chinesa. Então, há palavras, a etimologia da palavra, a origem dessa palavra, que veio desse braço. Então, para a tradução feita em Oxford, essa tradução que prioriza a etimologia de onde essa palavra veio, ele é uma pessoa extremamente importante para este contexto, para esse grupo, para essa comunidade, porque ele tem um conhecimento da língua por ser nativo, que mesmo que uma pessoa, por exemplo, nascida na Inglaterra, nunca vai ter. E a gente conversa bastante isso também na questão da tradução, quando a gente está inserido nesse meio acadêmico. Que por mais que você se torne fluente em determinada língua, você nunca vai ser uma pessoa nativa. Porque há uma série de questões envolvidas nisso que faz com que você sempre tenha a barreira do seu idioma nativo. Seja um conhecimento, seja até mesmo por uma questão de, como é que chama? Sabe quando você... Ai, gente, esqueci a palavra. Quando... accent. Sotaque. Quando você tem um sotaque. Entende? Só que outra questão que a gente também trabalha bastante na questão de letras da academia, e por isso que também justifica o porquê da importância de pessoas de etnias diferentes dentro dessa academia de Oxford, é também o quanto a gente perde muito quando a gente tenta traduzir. E isso a gente conversa muito quando a gente pensa assim, por exemplo, vamos supor que a gente buscou ler Shakespeare. Beleza, estamos lendo Shakespeare em língua portuguesa. Só que a gente não está tendo a experiência real de pegar o livro de Shakespeare escrito em inglês daquela época. Pior ainda, aí que não vamos entender. Entendem isso? Então, quando a gente faz a tradução, perde muito da essência daquela história, daquele livro, daquela palavra. E isso se torna ainda mais difícil. Olha, tinha muita essa discussão, eu lembro, porque eu fiz letras há muitos anos, né? Quando eu comecei em letras, a base da faculdade faz muitos anos. Naquela época, era muito difícil de encontrar, por exemplo, livros do Dostoiévski traduzidos direto do russo.
E aí, o grande questionamento que a gente tinha na faculdade era qual editora a gente tinha que comprar o livro, porque era a tradução mais próxima que a gente encontrava. Por quê? Há algumas décadas, inclusive, não existiam tradutores de russo aqui no país. Então, o que era feito? A pessoa, né, o Dostoiévski, escreveu o livro em russo. E aí uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra, alguma pessoa nativa do idioma inglês, traduzia do russo para o inglês. Ou seja, daí a gente já teve uma perda de contexto, de significado. E aí, como se não bastasse, para traduzir para o português, uma pessoa pegava não esse livro do Dostoiévski, mas sim esse aqui em inglês e fazia uma segunda tradução. Então a gente tinha a tradução da tradução. E isso em outros idiomas fica ainda mais evidente. Hoje em dia, claro que ainda bem a gente já tem traduções mais próximas, mas o ideal mesmo seria se a gente pudesse ler em vários idiomas e pegar, por exemplo, um Kafka na língua nativa, que, por exemplo, a gente não ia ter esse detalhe, esse pormenor tão enfático que, por favor, não traduza a metamorfose como se fosse uma barata. E eu já expliquei essa importância para vocês. Tem algum vídeo aqui no canal de análise de a metamorfose. Enfim, vocês entendem essa importância? Quando a gente não é nativo, quando a gente tem a tradução da tradução da tradução, muito se perde. E como a base dessa academia de Oxford, dessa Babel, do livro, é trazer a palavra e o significado real dela, é muito importante ter um nativo. Só que lembra que eu falei para vocês da língua usada como ferramenta de poder? Babel tem algo muito obscuro nela, porque basicamente só conseguem tirar o poderio, essa mágica, através dessa tradução, quem tem dinheiro para pagar. Ou seja, a gente vai cair também nessa questão da hierarquia social e principalmente falando sobre Kuan, de uma simbologia até mesmo do colonialismo, porque a gente vai perceber o quanto Oxford é meio que o centro do mundo e eles comandam todo o planeta. E eles só fornecem esse poderio de construção, de destruição para quem pode pagar. Ou seja, os países subdesenvolvidos que têm menos condições têm menos acesso e, consequentemente, evoluem menos. Olha só tudo isso. E aí, pensando, né, nessa questão de colonialismo e sociedade, e o que tudo isso traz, é impossível a gente não pensar que não houve a criação de um grupo que tenta combater esse colonialismo, né? E aí, a gente volta para o Robin, porque ele se vê totalmente com um conflito moral. Porque ele começa a entender que ele só é usado como uma ferramenta, uma massa de manobra, e que ele nunca vai ser capaz de essencialmente compor aquele grupo. Ele, por mais que ele seja fluente em inglês, por mais que ele seja fluente em latim, por mais que ele seja fluente em dezenas de idiomas, ele nunca vai ser considerado um deles. Simplesmente pelo fato de que ele nasceu na China, que ele nasceu em outro país. E que até aquele nome dele, Robin Swift, na verdade não significa nada. É uma tentativa da academia apagar a identidade dele e não torná-lo um deles. Vocês entendem? E aí ele fica nesse conflito moral, porque ele começa a questionar, será que eu deveria auxiliar essas pessoas a democratizar esse poder que nós temos através da língua? Ou, já que eu estou inserido nesse meio, ficar aqui quietinho, colher os frutos que me são entregues, que me são permitidos, porque lembra que eu falei que ele nunca vai ser um deles? Mas ele tem certas regalias que outras pessoas que estão fora de Oxford, toda vez que eu falar Oxford, eu quase falo Hogwarts, enfim, que outras pessoas que estão fora de Babel não têm. E é muito interessante acompanhar essa questão da língua
narrada na história, porque ela mostra o quanto a língua realmente sempre foi uma ferramenta de opressão, sabe? Eu até comentei com vocês e eu tô me vendo até incapacitada de não comentar sobre outros vídeos que eu já falei, porque esse é um tema que me é muito interessante. Tem o livro do Coetzee, que qual que é o nome? Acho que é Desonra. Ele deve... Não, minha literatura africana tá mais para cima da minha estante. Enfim, em Coetzee, ele é um livro que ele se passa na África do Sul. E a gente sabe que na África do Sul aconteceu a maior segregação racial já tida no planeta, né? E aí, qual que é a grande questão? Que a gente percebe que as pessoas brancas inseridas lá dentro falam inglês e os nativos, até como uma maneira de tentar mostrar que as pessoas brancas não têm mais poder sobre eles, insiste no dialeto. Então, por isso que a gente recai nessa questão que faz parte da gente. Por mais que a gente esteja falando, de certa maneira, de um livro que tem uma pegada fantasiosa, porque a gente fala que eles criam objetos através da tradução e tudo mais, tem uma fantasia, tem uma magia, ela é uma retratação de algo que a gente vive. Porque a língua que a gente fala faz com que você seja melhor posicionado. E nisso eu não preciso nem muito longe, é só pensar no quanto, quando a gente é criança, adolescente, o primeiro idioma que os nossos pais pensam que nós devemos aprender é o inglês. O primeiro idioma aprendido nas escolas, e único, inclusive, nas escolas públicas, é o inglês. E por que é o inglês? Porque é a língua mais falada no mundo e reconhecida como a língua mais importante no quesito social e econômico. Tanto é que muito norte-americano, principalmente, eles não falam nenhum outro idioma além do deles mesmos, porque eles acreditam que por eles saberem falar inglês, eles já são capazes de viver em qualquer local do mundo, de interagir, de ter uma identidade de valor, uma identidade desejada até mesmo, né? Então é muito interessante ver o quanto a Kwon coloca isso nesse livro, essas reflexões, esses simbolismos, e eu absolutamente amei essa história. Tanto que eu comentei com vocês que eu queria muito fazer uma análise de Babel e trazer para vocês essas reflexões, da gente pensar o quanto a língua é usada. Ela tem capacidade de construir pontes, destruir muros e destruir caminhos, sabe? É muito interessante pensar o quanto o idioma que a gente fala nos posiciona no mundo e o que a gente pode fazer a respeito disso, mas também é muito interessante pensar naquela questão que eu falei com vocês do braço da árvore genealógica da linguagem, de perceber o quanto a gente perde por não conhecer determinados idiomas. Enfim, vocês já fizeram essa reflexão ou vocês já perceberam, já leram esse livro maravilhoso e conseguiram fazer essa analogia? Claro que a gente vai cair nessa questão da China, que a Kwon sempre toca, porque é a identidade dela, é como ela se reconhece e tudo mais. Então a gente vai cair sobre quanto é um país que as pessoas não veem com bons olhos, não veem como um país desenvolvido, ainda o quanto a gente tem percebido, o quanto a China tem se destacado como uma grandíssima potência mundial, mas esses são pontos extremamente importantes e extremamente tocáveis nessa história. Vocês já leram Babel ou qualquer outro livro da Kwon? Eu indico muito, viu? Infelizmente, eu só li esses dois, eu quero muito ler mais livros dela. Inclusive, vocês me contem nos comentários se vocês acham que é melhor eu começar pela trilogia da Papoula ou se é melhor eu começar para aquele novo que saiu dela, que também tem um viés bem legal acadêmico. Eu já estive dando uma olhada na sinopse. Enfim, me contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e eu os vejo no próximo. Muito obrigada, tchau, tchau!